escrever seus argumentos na redação de verdade? Olá, se você está chegando aqui agora, eu sou o professor João Matos, especialista em redação. Nessa aula, eu vou responder a uma dúvida de um seguidor meu lá do Redação Mania, e ele me fez essa pergunta: como redigir meus argumentos na redação? Caso você queira participar deste grupo também, da minha lista VIP de inscritos, eu vou deixar o link no comentário, no primeiro comentário aqui abaixo. É só clicar nesse link e lá vai abrir um site. Lá no topo do site vai estar escrito assim: quer participar da lista VIP? Clique aqui. Você clica nesse botão, deixa seu e-mail e se inscreve. Você também pode deixar suas dúvidas aqui abaixo no comentário. Caso você tenha alguma dúvida sobre o assunto que está sendo discutido aqui ou sobre alguma outra dúvida que você tenha sobre redação. Bom, antes de começar essa aula, eu quero fazer um acordo com você. Caso você goste do conteúdo desta aula, caso você ache que ele seja útil para você, que você possa aplicar na sua redação, se inscreve no canal. Se você gostar do conteúdo, se inscreve no canal. Vamos fechar esse acordo? Então tá bom. Então vamos para o nosso conteúdo. Bom, o assunto é argumento. Antes de mais nada, é fato. Todas as pessoas sabem argumentar. Você sabe argumentar. Você muitas vezes pode não ter se dado conta disso, porque nós o fazemos intuitivamente, desde criança, inclusive. Você quer um exemplo? A minha filha de 7 anos, ela me pediu outro dia um chiclete. Nós compramos aqui uma caixa de chiclete e deixamos para ela, de vez em quando, ela comer em alguns dias, geralmente no fim de semana. Aí estava na semana, no meio da semana, e ela me pediu um chiclete. Falou: posso comer um chiclete? Eu falei: você sabe que o chiclete é para o fim de semana. Chiclete e outros doces que nós compramos, mas só para o fim de semana. Por que você quer comer no meio da semana? Me dá uma boa razão, e se você me convencer, eu deixo. Aí ela pensou, falou assim: olha, é o seguinte, como eu sei que você não vai comprar mais chiclete, se eu comer logo esses chicletes, se eu mascar logo esses chicletes, vai acabar logo, depois eu não vou ficar comendo alguma coisa que vai me fazer mal. Então faz mal logo de uma vez, depois não faz mais mal. Eu falei: você me convenceu. Tudo bem, toma aqui seu chiclete. Então, o que ela fez? Ela argumentou comigo. E como que ela argumentou? Ela defendeu uma ideia. Qual é a ideia? Você não pode mascar chiclete no meio da semana, eu disse. Ela disse: não, eu não posso, tudo bem, mas isso. Então eu posso? Então ela apresentou uma defesa para o seu argumento e convenceu. Argumentar, como você já deve estar careca de saber, é convencer alguém de alguma coisa. Você vai convencer, você vai apresentar um argumento. Tudo bem. Não é só as crianças, você sabe argumentar. Tá? Você quer ver um exemplo que você sabe? Vamos pegar a última eleição presidencial que houve. Havia 2 candidatos e, inclusive, essa eleição ela foi um pouco polêmica porque instaurou-se ali uma disputa muito acirrada entre os 2 candidatos. Houve muito disse-me-disse a respeito de cada um. Houve suspeitas de fake news por parte de ambos, que ambos estavam propagando fake news nas redes sociais para desqualificar o outro. E houve muita polêmica e muita divisão entre a população sobre em qual iria eleger, né? Em qual iria votar. Pois bem, se você apoiava o candidato X e você por certo, você debateu com alguém que era do candidato Y, você apresentou ali os seus argumentos porque o candidato X era melhor do que o outro, era uma opção melhor. E vice-versa, as outras pessoas, com certeza
as que iam votar no candidato Y, ela com certeza ela apresentou argumentos para sustentar a sua posição em votar no Y e convencer você de votar no X. Então, com certeza você apresentou argumentos ali nessa eleição, nessa última eleição presidencial, e nem percebeu que argumentou. Tudo bem, nós sabemos argumentar intuitivamente, mas é fato, nós não sabemos, nós não conhecemos a estrutura argumentativa. Por que nós não conhecemos a estrutura argumentativa? Porque não se ensina redação de verdade. Esse que é o fato. Não se ensina redação de verdade. Nem na escola, nem nos cursinhos, nem em cursos particulares. Em lugar nenhum se ensina a redação de verdade, que é onde se aborda a estrutura legítima do argumento. Você quer ver? Faz uma pesquisa no YouTube ou em qualquer lugar sobre como argumentar, que você vai encontrar respostas, explicações diversas, menos a estrutura argumentativa. Você vai encontrar lá, por exemplo, na maior parte das vezes, que argumentar é apresentar estratégias argumentativas para sustentar uma ideia. Bem, errado. Argumentar não é só isso. Isso aí, estratégias argumentativas é só uma opção, mas você tem outras. Você também vai encontrar por aí que argumentar é apresentar causa para um problema. Bem, não é. Inclusive, cuidado. Eu já vou deixar esse alerta aqui. E se der tempo, eu até falo sobre isso mais para frente na aula. Mas não é possível apresentar causa a uma declaração que você quer sustentar. Não é possível apresentar causa em um argumento. Eu sei que isso pode parecer estranho para você, porque você sempre ouviu o contrário disso. Eu sei que perdeu o chão agora, né? Você deve ter perdido o chão agora. Mas como assim não é possível apresentar causa? Se a vida inteira eu ouvi isso. Bom, se der tempo nessa aula eu vou explicar isso. Explicar mais para frente por que não é possível apresentar causa para um argumento. Pelo menos não diretamente. Bom, enfim, que você vai encontrar as mais diversas teorias para justificar o que é argumentar. Mas de fato, o que você vai aprender aqui nessa aula, você não vê normalmente por aí. Então vamos lá. E para você, como que é argumentar para você? Como que se argumenta? Já deixa aqui nos comentários abaixo desse vídeo o que é argumentar para você? Como se argumenta? Já deixa aqui, aliás, já dá um pause nesse vídeo, porque se você continuar assistindo até o final, você já vai saber como se argumenta de verdade. Só que como você ainda não viu a explicação, dá um pause agora e coloca aí no comentário já abaixo como que é a sua visão sobre a argumentação. O que você acha que é argumentação ou o que te ensinaram sobre argumentação até hoje. Mas enfim, além disso, já abrindo um parêntese, eu vou te dar uma boa razão também para você se inscrever aqui no meu canal. Por quê? Porque normalmente as pessoas que têm um canal no YouTube pedem para que a pessoa que está assistindo se inscreva. Só que nunca explica qual é o benefício disso. Então eu vou te dar um benefício aqui. Quando você clica ali no canto, no seu canal no YouTube ali, quando você abre o YouTube e clica ali no canto em inscrições, você vai encontrar ali os vídeos recentes daqueles canais que você segue, os vídeos mais recentes, e você vai poder ver, você está atualizado com os lançamentos, com os últimos vídeos daqueles canais que você segue. Então essa é uma boa razão para você ter os seus canais inscritos, se inscrever nos seus canais prediletos, e se você quer aprender redação de verdade, aqui é o lugar. Bom, enfim, voltando ao assunto, voltando ao nosso tema aqui.
qual é a condição necessária para que haja um argumento? Antes de tudo, você vai escrever o seu argumento antes de tudo. O que é necessário para que você comece esse argumento? Primeiro de tudo, você tem que estar diante, você precisa estar querendo defender uma declaração que seja discutível. Ela não pode ser, em hipótese alguma, um fato já aceito. Porque se você tentar defender ou apresentar justificativas ou razões para um fato já aceito, você não está argumentando, você não está provando nada. Você só está explicando aquilo que já é de conhecimento. Então, essa questão do controverso, da declaração ser controversa, é uma exigência para que exista argumento, para que exista argumentação. Agora, um fato aceito, o que não é argumento, geralmente é um fato aceito, uma declaração que já é aceita. Aliás, para que uma declaração ela seja indiscutível, ou seja, ela não seja argumentável, ela tem que ser aceita por quem, afinal de contas? Bom, primeiro pela história, por exemplo. Você pegar a história, aquilo que a história abona, já não é mais discutível. Já não é mais uma declaração argumentável. Vamos pegar, por exemplo, a história de Tiradentes. Se eu declaro assim sobre Tiradentes, Tiradentes foi o único inconfidente enforcado. Eu preciso provar isso? Não, porque isso é um fato afiançado, abonado pela história. Então, todo o porquê ali, se eu explicar todas as justificativas pelas quais o Tiradentes foi o único que foi enforcado lá na Inconfidência, eu vou só estar explicando o porquê. Não vou estar provando nada. Então, a história é uma referência. Tudo que a história abona já não é mais argumentável. Ali só cabe explicação, só cabe exposição. A argumentação não. À luz da ciência, por exemplo, pegando a ciência como referência, aquilo que a ciência confirma já não é mais argumentável também. Vamos pegar um exemplo aqui. Se eu declaro que os infartos são 50% maiores em mulheres, eu não preciso provar isso porque a ciência já diz isso. Então, não cabe prova, cabe apenas explicação. Ainda que eu apresente toda uma estrutura argumentativa, porque explique, não será argumento. Da mesma forma, você tem que levar em conta a lei, por exemplo. Então, o que a lei diz já não cabe mais discussão, porque a lei confirma, a lei abona. Um exemplo, se eu digo assim, eu vou sustentar que a pena de morte ela não pode ser aplicada no Brasil para crimes civis, por exemplo. Bom, a Constituição já diz isso, então eu não preciso provar isso. Apenas se eu for sustentar essa declaração, eu vou apenas apresentar explicação para isso. Está lá no artigo tal da Constituição, é uma cláusula pétrea, etc, etc. Também tem outro parâmetro que você precisa levar em conta quando você for pensar no quão argumentável é a sua declaração. Outro parâmetro é o quê? É o senso comum. O que é o senso comum? O que a maioria das pessoas acha sobre algum assunto? O que elas pensam? Eu dei um exemplo interessante lá na aula, quando eu falei na aula de argumentação, usando como exemplo a música Eduardo e Mônica, do Legião Urbana. Eu falei lá que havia uma pergunta no início da música que era a tese que eu estava defendendo, que dizia mais ou menos assim, as atitudes impulsionadas pela paixão podem ser irracionais, mas também podem ser racionais. É isso que é defendido na música. E eu disse lá naquela ocasião que esse era um bom exemplo de uma declaração que é controversa pelo senso comum, levando em conta o senso comum. Porque o senso comum acredita que
as pessoas apaixonadas, elas fazem coisas irracionais, elas fazem coisas que fogem do controle da racionalidade, são impensadas. E a música diz não necessariamente. As atitudes podem ser irracionais, mas também podem ser racionais. E ela apresenta provas para isso na música. Então, história, ciência, lei, senso comum, tudo isso você precisa levar em conta. E quando você fala em senso comum, você tem que pensar na maioria. Porque, por exemplo, ainda que você ache que as atitudes impulsionadas pela paixão sejam racionais, sejam pensadas, ainda que você pense assim, a maioria não pensa. Então, quando você for fazer uma defesa, leva sempre em conta o que a maioria acha, quando o assunto é senso comum, quando a referência é senso comum. Bom, você tendo uma declaração que ela é argumentável, digamos, então o que eu preciso fazer com essa declaração a partir daí? É claro que eu preciso o quê? Apresentar provas. Então, essa declaração, a partir do momento que eu apresento uma prova para ela, ela vai ser uma conclusão. Ela vai ser a minha conclusão. Calma, não existe só aquela conclusão que você faz no final da redação. Aquela lá é uma conclusão também, só que é a conclusão da sua redação total. Mas para cada declaração que você faz no meio da redação, cada declaração é uma conclusão. Dentro de um argumento é uma conclusão. E é claro, só existe conclusão se houver provas, que são as premissas. Vou dar um exemplo de uma conclusão que você pode fazer e que não é a conclusão global lá da sua redação, aquela conclusão do parágrafo conclusivo. Não. Vamos supor que eu digo assim, olha, você disse que nesse parque aqui que nós estamos só havia saguis, aqueles macaquinhos pequenininhos lá. Mas eu já passei por 2 micos-leões dourados. Logo, você está enganado. Portanto, você está enganado. Esse portanto, você está enganado é uma conclusão. Uma conclusão que eu cheguei a partir da prova que eu apresentei, que foi que eu vi outros 2 micos-leões dourados, ou seja, outros 2 animais diferentes. Essa é uma microconclusão que eu faço ali. Então a sua redação ela é permeada por microconclusões. Aliás, dentro do seu parágrafo de desenvolvimento, o seu tópico frasal é a sua conclusão do parágrafo, do tópico frasal. Perdão, ele é a conclusão do parágrafo. E as ideias acessórias ali, os embasamentos, são as premissas que sustentam aquele tópico frasal, quando o assunto é a argumentação. Então, as premissas elas vêm ali nas ideias acessórias, nos embasamentos, dentro do parágrafo de desenvolvimento. E dentro desse parágrafo, as premissas são esses embasamentos. São esses embasamentos que sustentam a conclusão, que é o tópico frasal. Alguns embasamentos que você apresenta na sua redação, eles trazem premissas explícitas e outros trazem premissas implícitas. Um exemplo de embasamento que traz uma premissa explícita é o embasamento que eu chamo de embasamento padrão, que é um embasamento que ele fornece somente um porquê ao seu tópico frasal, à sua declaração. Então ele é só um porquê. Um porquê é um clássico exemplo de uma premissa crua, porque ele só mostra um porquê. É uma premissa que não é revestida de nenhum outro formato, ele só mostra um porquê. Esse é um embasamento do tipo padrão, que eu chamo do tipo padrão. Agora, aqui está a explicação pela qual todo o argumento rejeita causas. Não é possível apresentar causas para uma declaração. Porque toda vez que você apresenta um porquê, e essa declaração ela é controversa,
é uma exigência da argumentação. Lembra do que eu falei? Essa declaração ela é controversa, ela precisa ser provada. Toda vez que eu apresento um porquê, normalmente por isso diz que isso é uma causa, né? Na verdade não é uma causa, é uma premissa. Por quê? Por que disso? Por que disso? Porque vamos analisar aqui, ó. O que é uma causa? Uma causa é o motivo, a origem de uma ação que normalmente é a sua consequência. O seu efeito é a sua consequência. Então não existe consequência sem causa, assim como não existe causa sem consequência. Uma é relacionada à outra. Eu não posso dizer que uma declaração, sem nenhum embasamento para ela, que ela é uma consequência. Ela só é uma consequência quando existe uma causa para ela. Eu não posso dizer que uma declaração, que um embasamento é uma causa de uma consequência, se não houver a consequência. Então, o que é a consequência? É um efeito de alguma forma previsível. Então, se esse efeito é de alguma forma previsível, eu não posso, numa declaração que é argumentável, declarar esse efeito previsível. Se aquilo ali é argumentável, ele é de alguma forma, o que está dito ali é imprevisível, porque é argumentável. Então, toda vez que eu apresento um porquê, uma declaração que não é previsível, que foge do padrão, é argumentável, é discutível, é questionável, eu estou apresentando uma premissa, não uma causa. Ah, mas professor, então eu não posso usar causa no argumento. É claro que você pode. Você pode apresentar uma causa para essa premissa, por exemplo. Primeiro você dá um porquê. Depois você pode apresentar um porquê desse porquê. Aí sim vai passar a ser causa. Então, isso automaticamente, se você estivesse escrevendo uma exposição e não uma argumentação, uma exposição cujas declarações não são questionáveis, não são argumentáveis, um porquê ali sim seria a causa. Então, toda vez que você dá um porquê a uma declaração que não é argumentável, é inquestionável, ali sim você tem uma causa direta, e aquela declaração passa a ser a consequência. Mas na argumentação, as causas elas têm de ser indiretas, porque qualquer porquê que você der a uma declaração questionável será sempre uma premissa. Então as causas elas sempre são indiretas na argumentação. Bom, explicado isso, voltemos ao assunto. Algumas premissas são explícitas como o padrão, o embasamento padrão que eu disse, é um porquê, uma premissa explícita. Outras são implícitas, como por exemplo, se eu apresento uma evidência para sustentar a minha declaração, eu estou trazendo ali premissas implícitas, escondidas dentro dessa evidência. Há umas aulas atrás, eu trouxe um texto do Arnaldo Antunes, que ele mostrava porque a declaração era a seguinte: cada texto é único. Aí o autor ele trouxe um texto do Arnaldo Antunes para sustentar essa declaração. E nesse texto ele dizia assim, ó, a frase que eu digo não é a mesma frase se sair da sua boca, ou se eu disser dentro de um período, ou em outra ordem de palavra, e assim por diante. Então ele ia dizendo várias ocasiões em que a mesma frase não era mais a mesma frase só porque estava sendo dita em outro contexto. Então, ali isso é uma evidência, claro, é uma evidência na forma de citação, na verdade é um excerto de um texto do Arnaldo Antunes, uma citação mais alongada, né? Um excerto, é uma passagem. Então ali é uma evidência na forma de testemunho autorizado, porque o Arnaldo Antunes, ele, por ser um poeta, letrista, ele é gabaritado para falar sobre texto. Então, você tem ali um testemunho autorizado, então uma evidência, sustentando uma premissa, uma declaração, perdão, que é cada texto é único,
E por trás desse texto, por baixo, ali, escondido implicitamente nesse texto do Arnaldo Antunes, está ali o quê? Que conforme... Qual é a premissa que você extrai ali? Conforme a circunstância na qual o texto é produzido, ele nunca será o mesmo. Então, ali, essa é a premissa que está ali implícita nesse texto e que sustenta essa declaração. Então, alguns embasamentos trazem premissas explícitas, outros trazem premissas implícitas, mas de uma forma ou de outra, você está sustentando a sua declaração, você está sustentando o seu tópico frasal na redação. Então, quais embasamentos você pode apresentar para sustentar o seu argumento? Eu posso citar pelo menos 10 tipos de embasamentos diferentes que você pode apresentar para sustentar as suas declarações na redação. Primeiro, o padrão que eu já citei, que é, na argumentação, por quê? Né? Por quê de tal coisa? É um embasamento do tipo padrão, simples, ele não é revestido de nenhum formato específico, nenhum tipo específico, é apenas um porquê. Você pode apresentar uma definição para sustentar aquela declaração. Um exemplo de definição que sustenta uma declaração está num texto do Mário Sérgio Cortella, que ele fala sobre a filosofia. Então ali ele tenta provar que a filosofia é vista pelo senso comum como algo que não serve para nada. Então ele traz ali uma definição de filosofia na visão do senso comum. Ele diz assim, costuma-se dizer que a filosofia é um gato preto num quarto escuro onde não existe gato nenhum. Aí ele retoma ali o que ele disse no tópico frasal, ele conclui. Ele fala, então até na forma bem humorada de se perceber a filosofia, ela é algo que não serve para nada. As pessoas não sabem para que serve. Que não se consegue perceber e quando se consegue perceber, ela não serve para nada. Então ele traz uma definição ali, um tanto humorada, né? Um tanto popular, para sustentar a declaração de que a filosofia, na visão do senso comum, não serve para nada. Então, você pode usar definições para sustentar as suas declarações. Se a situação assim o exigir, é interessante trazer uma definição. Lá no Faculdade da Redação, eu fui defender um texto, um lado negativo da televisão, e eu disse que ali um dos argumentos que eu apresentei foi que a televisão ela funciona como a política do pão e circo. E aí eu fui lá definir o que era a política do pão e circo. Então, ao definir a política do pão e circo, essa definição já serviu como um porquê para a minha declaração. Então, ela traz ali, implícito também, uma premissa. Você pode apresentar uma divisão, ou seja, um conceito que explique aquela declaração, mas um conceito que se divide em mais de uma parte. Uma, duas partes, três partes. Então, quando você promove uma divisão ali dentro dessa sua explicação, dessa sua razão, está dentro do formato de divisão. Você pode apresentar um embasamento na forma de confronto. Você pode confrontar dois elementos para sustentar uma declaração. Você pode trazer ali. O confronto mais comum é o confronto temporal, em que se compara duas épocas diferentes, o momento presente e um passado, por exemplo. Ou o espacial, você compara dois ambientes, dois lugares diferentes. Mas você pode confrontar, na verdade, qualquer coisa. Você pode confrontar qualquer elemento, quaisquer elementos. E o confronto ele pode ser tanto buscando semelhanças, ou seja, comparar semelhanças, como discrepâncias. Você pode contrastar, buscar diferenças entre os elementos. Você pode também apresentar uma analogia. Aliás, uma analogia é excelente para quando você não domina muito o assunto. Você não domina o assunto, você quer comprovar alguma coisa,
você traz ali uma analogia, porque aí você vai falar sobre outro elemento. Antes de mais nada, a analogia ela é uma comparação também, tá? Você vai confrontar dois elementos. A diferença entre a comparação, que está dentro do confronto, e a analogia propriamente dita, está que na analogia você confronta elementos de universos diferentes. Por exemplo, em um texto do Rui Barbosa, ele faz uma analogia entre o discurso do orador na tribuna e uma cachoeira que cai lá do alto da serra. Então ele compara que as frases, as palavras, elas saem aos jorros, elas saem na força, como as águas caem da cachoeira, lá do topo da serra. Então ela cai, aquela queda violenta é equivalente à frase dita com impacto na tribuna, digamos assim. Então, uma analogia a elementos de universos diferentes, ou seja, você está comparando a palavra, que é algo abstrato, é um som revestido de sentido, com uma cachoeira, que é uma queda d'água, é um elemento físico. Então, são universos diferentes. Você pode apresentar também evidências. Eu já falei aqui em alguma coisa sobre evidência, quando eu mencionei o texto do Arnaldo Antunes. Mas a evidência, o que é uma evidência? Ela é um elemento concreto. Um elemento concreto. Por exemplo, uma evidência de que alguém cometeu um crime com arma de fogo é a marca, os vestígios de pólvora na mão da pessoa. Então aquilo ali é um elemento concreto que defende uma declaração mais geral. Qual é a declaração mais geral nesse caso? Que a pessoa cometeu um crime. Cometeu o crime para o qual ela está sendo incriminada. Então ali é um elemento concreto. É um dos muitos elementos concretos possíveis dentro daquela cena do crime. Poderia ter ali também a arma, as digitais, a pessoa não ter nenhum álibi que mostrasse que ela não estivesse ali mesmo no local do crime. Então ali esse é um elemento concreto que evidencia algo maior, evidencia algo mais amplo. Então a evidência é um elemento concreto. Eu trouxe aqui como exemplo de evidência o excerto lá do Arnaldo Antunes, em que ele fala da frase. O testemunho autorizado ele é uma forma de evidência. Ele é um elemento concreto que tenta sustentar e embasar algo maior, algo mais amplo. A enumeração também é outra forma de embasar o seu argumento. O que é a enumeração? É um empilhamento de evidências. É você trazer uma evidência atrás da outra. Então, tem essa evidência, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa. Um empilhamento. É claro que entre uma evidência e outra não existe nenhuma explicação paralela. É só uma evidência jogada atrás da outra, uma atrás da outra. Você pode trazer uma consequência para aquela declaração. É claro que a consequência ela vai trazer premissas implícitas também, né? Ela não é a premissa em si. A evidência também traz premissas implícitas. A enumeração também, premissas implícitas. Existem também outros dois formatos que eu não vou comentar muito aqui, outros dois tipos de embasamento, porque eles têm formatos específicos, eles têm formatos diferentes, que é o dialético e a refutação. O dialético é você querer sustentar uma declaração trazendo duas outras declarações que divergem de alguma forma daquele seu posicionamento, para mostrar que aquele seu posicionamento é o melhor entre todas as opções anteriores. E a refutação é você provar o que você quer provar a partir de uma declaração oposta àquilo que você quer provar. Então, primeiro você traz a voz alheia sobre aquele assunto que você quer provar, que é contrário ou divergente do seu, e você vai apresentar provas para sustentar o seu posicionamento, que é
oposto ou divergente àquele. Bom, mas esses dois últimos, eles têm formatos diferentes, eu nem vou falar muito deles aqui nessa aula, porque, na verdade, eles em si dariam uma aula completa, cada um. Mas, só para você saber, são duas possibilidades também de você sustentar as suas declarações. E agora nós vamos ver aqui na prática, vamos ver um texto aqui na prática. Eu vou desconstruir esse texto, esse parágrafo, para mostrar para você como foi feita a argumentação dele. Bom, então nós temos esse texto aqui. Eu gosto muito dessa redação. Esse aqui é um parágrafo da redação, de uma redação que foi nota 1000 no Enem 2014. O título da redação é Publicidade Infantil, Perigoso Artifício. Ele é da Larissa Freisleben, ou é Freisleben, eu não sei pronunciar esse sobrenome. Acredito que ele seja alemão, mas não tenho certeza. Bom, enfim, fazer a leitura desse texto, desse parágrafo. Esse aqui é o primeiro parágrafo de desenvolvimento do texto dela. Eu vou fazer a engenharia reversa, eu vou desconstruir esse parágrafo e mostrar como que foi feita essa argumentação para você ver como você pode redigir os seus argumentos. Então vamos lá. Os nazistas já conheciam os efeitos de uma boa publicidade. São inúmeros os casos de pais delatados pelos próprios filhos, o que mostra a facilidade com que as crianças são influenciadas. Essa vulnerabilidade é maior até os 7 anos de idade, quando a personalidade ainda não está formada. Muitas redes de lanchonetes, por exemplo, valem-se disso para persuadir seus jovens clientes. Seus produtos vêm acompanhados por brindes e brinquedos. Assim, muitas vezes a criança acaba se alimentando de maneira inadequada na ânsia de ganhar um brinquedo. Muito bem. Então, o primeiro lugar para nós começarmos aqui o nosso trabalho de uma forma eficiente é procurar onde está o tópico frasal desse parágrafo. E se você acha que o tópico frasal está aqui no começo, você está enganado. O tópico frasal está bem aqui, ó. Só nessa parte aqui do primeiro período, o que mostra a facilidade com que as crianças são influenciadas, e continua aqui, ó, no segundo período. Essa vulnerabilidade é maior até os 7 anos de idade, quando a personalidade ainda não está formada. Então, deixa eu até marcar aqui com outra cor para nós não perdermos aqui de vista. Vamos pegar um azulzinho aqui, ó. Aqui está o nosso tópico frasal. Professor, mas pode começar com outra coisa que não seja o tópico frasal? Claro que pode, claro. O seu tópico frasal, ele não precisa vir aqui no começo do parágrafo. Ele pode tanto vir no começo, como é mais comum, mas tudo bem, é verdade, é mais comum ele vir aqui, mas ele não precisa vir aqui, ele pode vir no meio e pode vir até no final. O importante é você defender o seu ponto de vista, ponto final. Se ele vai estar no começo, se ele vai estar no meio, se ele vai estar no final, ou se ele não vai estar em lugar nenhum também, que há essa possibilidade do tópico frasal estar diluído, também. Mas enfim, o assunto aqui é o seguinte: qual foi o ponto de partida da argumentação desse texto, desse parágrafo? Foi esse aqui. Porque o tópico frasal é o seguinte, é a informação essencial dentro do seu parágrafo. Tudo no parágrafo gira em torno dele. Então, tudo que foi escrito antes dele foi para chegar a ele, e tudo que foi escrito depois dele foi por causa dele. Então, essa informação aqui, essa primeira informação, foi escrita para chegar nele. E essa aqui, após ele, foi escrita por causa dele. Então vamos lá. O que foi defendido? As crianças são influenciadas facilmente pela publicidade e, inclusive, muito mais até os 7 anos de idade. Ou seja, essa vulnerabilidade é muito maior até os 7 anos de idade. Então é isso que está sendo defendido nesse parágrafo. E quais foram os embasamentos apresentados para provar isso? Quais foram os embasamentos? O primeiro
veio aqui, ó. Aqui está o primeiro embasamento para essa declaração. Bom, aqui está um fato. As crianças delatavam os próprios pais na época do nazismo, baseado na publicidade, a propaganda nazista que era feita. Então, aqui nós temos o quê? Uma evidência, um fato. Um fato, uma evidência no formato de fato. Logo, se aqui temos um fato, como que foi construída esse embasamento? Vamos lá. Então temos aqui, deixa eu colocar aqui o que foi feito. As crianças, o ponto de partida, desconstruindo aqui o parágrafo, o ponto de partida foi esse, ó. Tópico frasal. Tópico frasal. As crianças são facilmente influenciadas pelas propagandas ou pela publicidade, sobretudo até os 7 anos de idade. 7 anos de idade. Aqui está o nosso tópico frasal, né? Dá um ponto aqui. Então agora, como que ela chegou nesse primeiro embasamento para sustentar esse tópico frasal? Então ela pensou primeiro em apresentar uma evidência. Então qual é a pergunta? É claro que eu estou supondo que a candidata fez isso intuitivamente. É claro que não foi exatamente dessa forma que ela fez. Eu estou falando como você pode fazer para chegar no mesmo resultado. Então vamos lá. Vou apresentar uma evidência aqui. Então vamos lá. Primeiro embasamento meu vai ser uma evidência. Pergunta necessária para encontrar essa evidência. Então ela pensou em um fato. Então, que fato demonstra que eu não vou repetir aqui tudo, mas que as crianças são facilmente influenciadas pelas propagandas. Tá aqui, ó. Então vamos lá. O nosso tópico frasal está aqui. E a nossa pergunta que vai nos direcionar para essa evidência, no formato de fato, é: que fato demonstra que as crianças são facilmente influenciadas pelas propagandas? Então ela pensou numa resposta. Lembrei que lá na época do nazismo as crianças delatavam os próprios pais a partir da propaganda nazista. Então tá, as crianças, ela pensou aqui, ó, como se ela estivesse construindo o seu rascunho aqui para a redação. Crianças delatavam os próprios pais. Temos aqui uma evidência. Temos aqui uma evidência que suporta o nosso tópico frasal. Agora, você lembra que eu falei que as evidências elas trazem ali escondidas, implícitas, as premissas? Então, qual é a premissa que está aqui por trás dessa evidência? Está dizendo aqui, ó, que a influência das crianças é tão grande que é capaz de ser mais forte do que o próprio amor dos pais ou a própria segurança que os pais transmitem aos filhos. Então, os filhos, eles são capazes de abrir mão dessa segurança, desse amor, por causa de uma influência, por causa de uma propaganda. Então, a influência é mais forte do que o próprio amor, do que a própria sensação de segurança de estar com os pais.
Então essa é a premissa. E se a influência ela é mais forte do que o próprio amor e do que a segurança está com os próprios pais, logo as crianças são altamente influenciadas. É isso. Logo, ou seja, portanto, a minha conclusão, que é o meu tópico frasal, as crianças são altamente influenciáveis. Beleza, então ela decidiu começar o parágrafo com uma evidência, ela antecipou a evidência e depois colocou o tópico frasal dela, na sequência. E aí agora ela vai criar um novo embasamento para sustentar esse tópico frasal. É lógico que ela precisaria trazer outro embasamento. Por quê? Porque um só estaria incompleto, o parágrafo estaria incompleto. O tópico frasal não estaria totalmente desenvolvido. Então, ela trouxe mais um embasamento aqui que é, só que agora, ó, uma coisa para a qual eu chamei atenção em outra aula aqui do YouTube. Esse embasamento, ele aponta para uma parte desse tópico frasal, apenas, que é as crianças são facilmente influenciadas pela propaganda. Ele aponta para essa parte aqui, essa evidência. Agora, para sustentar essa outra parte aqui, ó, sobretudo até os 7 anos de idade, então ela apresenta outro embasamento, que é, novamente, uma evidência. Ela traz aqui outro fato, que é claro, olha, muitas redes de lanchonete, por exemplo, valem-se disso para persuadir seus clientes. Seus produtos vêm acompanhados por brindes e brinquedos. Agora, olha, os fatos, vou abrir aqui um parêntese sobre os fatos. Você não necessariamente precisa conhecer os fatos que ocorrem por aí para criar o seu embasamento. Esse fato aqui, é claro que esse fato já aconteceu com ela. Já aconteceu com todas as crianças, com a maioria das crianças, pelo menos. É claro que isso aqui já aconteceu com ela. Olha, que ela foi numa rede lá de fast food e tinha ali aquele lanche lá X para criança, ela vinha com brindes. Claro que todos nós já fomos crianças e em algum momento já passamos por isso. Ou até mesmo já adulto. Tem adulto que gosta de lanche de criança. Por causa dos brinquedinhos também. Mas, enfim, é claro que os fatos eles podem já ter acontecido conosco. Mas você não vai citar o seu fato particular na dissertação. Você vai citar como se fosse um fato. Aquilo que aconteceu com você, pela sua própria experiência, você pode citar como um fato que ocorre, que foi o que foi feito aqui, provavelmente. Eu estou deduzindo isso aqui. Então ela trouxe aqui uma nova evidência na forma de fato. É um fato que as lojas que vendem fast food e que dentro dessas opções de fast food tem uma opção para criança, é fato que elas colocam brindes e brinquedos. Para quê? Para persuadir as crianças a quererem consumir aquele lanche. Então, temos aqui uma nova evidência. Opa! Temos aqui uma nova evidência. A pergunta é exatamente a mesma que ela se fez, provavelmente, para chegar nessa evidência. Só que agora a pergunta é ligeiramente diferente. Ó. Que fato demonstra que... Pode continuar aqui. As crianças são facilmente influenciadas. Que fato demonstra que as crianças são facilmente influenciadas? Agora vem essa outra parte aqui para a qual ela está direcionando esse embasamento. Sobretudo até os 7 anos de idade. Aqui, ó. Essa parte aqui que ela quer provar agora. Sobretudo até os 7 anos de idade. Então vamos chamar isso aqui de evidência 1. Isso aqui de evidência 2. Então agora, essa segunda parte, vou até colocar em outra cor aqui. Ó.
Então agora essa segunda evidência vem direcionada para essa segunda parte do tópico frasal dela. Então, qual que é a resposta aqui, ó? Que fato demonstra que as crianças são facilmente influenciadas, sobretudo até os 7 anos de idade? Porque as redes de lanchonete, olha lá, direcionam os seus produtos com brindes e brinquedos para esse público. E criança abaixo dessa idade, muito provavelmente não vai lá na rede de fast food para comer esses lanches. Muito provavelmente os pais não vão dar esses lanches para criança abaixo dessa idade. Então, as redes de fast food direcionam direcionam lanches. Lanches com brinquedos para crianças. Eita, nós. Crianças nessa faixa etária. Então aqui está o segundo embasamento que ela apresentou. Só que, como você pode perceber, há um terceiro embasamento aqui. Que começa aqui, ó. Vou pegar esse segundo embasamento, vou sublinhar. E agora vamos trazer um terceiro embasamento, que é esse aqui, ó. Assim, muitas vezes a criança acaba se alimentando de maneira inadequada na ânsia de ganhar um brinquedo. Qual o embasamento é esse? Dentro daqueles tipos que eu falei que você poderia usar. Bom, isso aqui é uma consequência a esse embasamento aqui, ó. Ao fato das lanchonetes usarem desse artifício para seduzir as crianças. Então, como que foi construído esse embasamento? Então vamos lá, o terceiro embasamento. Consequência. Vamos lá. Foi apresentada uma consequência. Só que, aqui que está o pulo do gato. Essa consequência ela foi dada ao tópico frasal. Ela foi dada a esse tópico frasal que as crianças são facilmente influenciadas pelas propagandas, sobretudo até os 7 anos de idade? Não. Ela não foi direcionada para o tópico frasal, ela foi direcionada para este embasamento aqui, ó. Muitas redes de lanchonete, por exemplo, valem-se disso para persuadir seus jovens clientes. Seus produtos vêm acompanhados por brindes e brinquedos. Qual é a consequência disso? A criança acaba se alimentando de forma inadequada para ganhar o brinquedo, na ânsia de ganhar o brinquedo. Então, você lembra que eu falei que a consequência ela era um efeito previsível? Se não for um efeito previsível, não é consequência. A consequência, ela, de alguma forma, você consegue prever esse efeito. Então, ao fornecer brindes e brinquedos para persuadir uma criança, é claro que, é mais do que claro, que as crianças vão querer aquele lanche e vão acabar se alimentando mal, comendo aquele lanche, que é pura junk food. Não tem, assim, em termos de nutrientes, tem poucos e tem muitos elementos ali, muitos ingredientes que fazem mal para a saúde. Então, é óbvio que isso aqui, essa consequência que ela trouxe aqui, esse efeito é algo previsível a partir deste embasamento. É previsível a partir desse embasamento. É previsível que isso poderia acontecer. Logo, é uma consequência genuína. De fato, é uma consequência. E como que ela construiu essa consequência? Ela fez a seguinte pergunta. O que... Deixa eu tirar o negrito aqui. Vamos tirar o negrito aqui. O que acontece em decorrência
decorrência disso. Deixa eu tirar o negrito aqui mais uma vez. Então vamos lá. Agora você pode substituir o disso pela informação presente neste embasamento aqui. O que acontece em decorrência de as lanchonetes, as redes de lanchonete, tirar o disso, redes de lanchonete, olha lá, para construir o embasamento bem certinho. O que acontece em decorrência das redes de lanchonete atraírem as crianças, vamos dizer assim, crianças para comprar lanches, para consumir, né? Que não são as crianças que compram, são os pais, consumir lanches por causa de um brinquedo, por causa do brinquedo. Então a pergunta que ela se fez, é claro que, como eu disse, intuitivamente, a pergunta que ela se fez para chegar nessa consequência foi: o que acontece em decorrência de, faltou um D aqui, o que acontece em decorrência de as redes de lanchonete atraírem as crianças para consumirem lanches por causa do brinquedo, ou de um brinquedo? E a resposta está exatamente nesse embasamento. As crianças, a resposta é: as crianças acabam se alimentando mal. As crianças, faltou um I, acabam se alimentando de forma inadequada. Então você percebeu o segredo que os embasamentos que você vai construir na sua redação, eles podem tanto serem direcionados para o tópico frasal que você está sustentando, como para outro embasamento que você já criou para sustentar aquele tópico frasal. Você percebe? É o caso desse terceiro embasamento aqui. Ele foi construído para sustentar, para ampliar ainda mais esse segundo embasamento. É claro que essa é uma estratégia que fortalece ainda mais a argumentação, porque ela apresentou uma evidência aqui, que as redes de fast food, elas direcionam lanches com brinquedos para as crianças, nessa faixa etária, até os 7 anos. Tá, tudo bem, mas e daí? Mas qual é o impacto disso? Então ela pensou em fortalecer esse argumento trazendo um impacto, que é a consequência. Então ela expandiu ainda mais essa ideia desse fato, trazendo essa consequência. Então foi uma estratégia interessante direcionar esse terceiro embasamento para esse segundo embasamento e não para o tópico frasal. Então, se eu fosse mostrar como esse parágrafo está construído, eu teria a ideia 1, que é o tópico frasal, teria o embasamento 2, que é o primeiro embasamento aqui apontando para o tópico frasal, teria o embasamento, a ideia 3, que é esse segundo embasamento, também apontando para o tópico frasal, e teria essa ideia 4 como um terceiro embasamento, só que agora apontando para o embasamento 2 e não para o tópico frasal. Está apontando para o tópico frasal, mas de forma indireta. Então, de forma indireta, ela continua defendendo que as crianças são facilmente influenciadas e que essa influência é maior até os 7 anos de idade, com essa consequência. Só que ela não está diretamente sendo apontada para esse tópico frasal, mas sim para o outro embasamento que ela já tinha criado. Então, essa é a resposta para como você pode construir, escrever os seus argumentos. É simplesmente você partir de uma declaração controversa. Essa declaração que ela fez aqui é controversa,
as crianças são facilmente influenciadas pelas propagandas, sobretudo até os 7 anos de idade? É controversa essa declaração? É claro que é. O que faz dessa declaração ser controversa? O que faz? O que transforma essa declaração em argumentável? Pensa sempre assim, as regulamentações, a lei, as regulamentações, se de fato essa declaração fosse um fato aceito, então as propagandas para criança já seriam proibidas há muito tempo. Totalmente proibidas. Hoje a proibição que existe, na verdade não existe proibição, existem restrições, limites que o anunciante precisa respeitar dentro da sua publicidade. Então não existe uma proibição. Se essa declaração não fosse controversa, se ela fosse um fato, então as propagandas todas seriam proibidas. Como são propagandas de cigarro, por exemplo, hoje em dia, que não eram no passado, mas hoje são. Então as propagandas voltadas para a criança, para esse público até os 7 anos, seriam completamente proibidas se essa declaração fosse um fato. Então, essa declaração está indo contra aquilo que é estabelecido. O que é estabelecido? Que as propagandas são permitidas. E que a publicidade, se elas são permitidas, então a publicidade ela não é tão nociva assim, como está dizendo. Então, fechando, você parte de uma declaração controversa, apresenta embasamentos que trazem premissas implícitas ou explícitas a essa declaração e os embasamentos eles podem tanto amparar essa declaração como amparar outro embasamento que você já trouxe ali. Então é basicamente isso. Gostou da aula? Então, se você gostou, lembra do nosso acordo. Se inscreve no canal para acompanhar mais aulas sobre redação de verdade. Então, até a próxima.